Essa apresentação é sempre muito ridícula, que a gente tá falando aqui há mais de meia hora, mas o agradecimento tem que ser em público. Obrigado por estar me recebendo na sua casa. Valeu, Du. A gente se conhece há quanto tempo? Mais uma vez. Mais uma vez, obrigado pelo carinho de me receber aqui em Paris e tal. E eu já te entrevistei, tive com você em diversas fases da tua vida, diversas fases do PSG, da seleção. A gente vai se cruzando ao longo do tempo. Queria que você falasse agora, né? Depois da missão cumprida, né? Que era sempre uma missão de toda virada de ano, de temporada, de Champions, de ter que ganhar, de uma pressão danada, e vocês conseguiram. Queria que você falasse como é que você tá. Tô bem. Bem demais. Vivendo um momento muito feliz, cara. Muito feliz da minha vida. Profissional, pessoal. Né? Um quarto filhinho aí chegando também. Mentira. Verdade. Não sabia não, sério? Ela tá grávida. Mais um menininho aí. 4? 4. Que beleza. Botar um time de futsal, falta só um. E graças a Deus tô muito feliz, né? Pelo ano passado que vivi, né? Após umas tristezas, umas desilusões, né? Na vida profissional, a gente fica feliz de estar realmente conseguindo esses objetivos, principalmente esse da Champions, que foi de muitos anos de luta, de guerra, de tristezas também em alguns momentos. Você acompanhou também, sabe o quanto dói quando a gente perde um campeonato assim tão importante, né? E agora desfrutando, né, desse momento, mas ao mesmo tempo com objetivos, né, com ambições ainda, né? Como você mesmo disse, missão cumprida, mas tem outras missões aí pra gente buscar e tentar lutar por elas, né? Então, o futebol é isso, muito dinâmico, né, rápido. A gente não tem muito tempo para parar e celebrar muito. A gente já estava, né, lutando por outros objetivos e mais uma vez estamos aí, mais uma temporada, né, lutando pelos novos objetivos. Quantos anos de Paris? São 12 e esse é o 13º. Tu fez 500 jogos agora, semana passada, não foi? 500 jogos agora. Já fiz 501 agora contra o Mônaco. Rapaz do céu, são 12 anos de Paris. 12 anos. O que mudou do Paris de 12 anos pra cá? Em relação à estrutura, à mentalidade? Já pega o Qatar já, obviamente, mas o que mudou? Muito, muito, né? O Paris, apesar de ser um time novo, né, ele com certeza é um time muito tradicional aqui na França e em Paris principalmente, né, com uma torcida muito apaixonada assim que nos acompanha sempre, né, até mesmo antes do Qatar, né? Então Paris vem crescendo muito assim. Eu acho que o futebol cresceu muito também e o Paris foi no mesmo sentido, né? Desde a época que eu cheguei até agora, tipo, por exemplo, em questão de quando os primeiros contratados do Paris chegaram, tipo, o centro de treinamento era muito pequeno, no restaurante não tinha cozinheiro assim específico para isso, né? Os jogadores tinham que levar a chuteira deles eles mesmos, né, pro estádio, pro jogo, né? Então eram algumas coisas assim, questão de estrutura, questão de que a gente vê hoje, a mudança que tem, o centro de treinamento. É o meu mudou? Eu tive na pandemia. Eu não fui no... Não. É outro lugar já? É outro lugar. É o novo agora. O campus, aquele virou o quê? Aquele virou... Tá com uma base. O meu filho treina lá de vez em quando, né? E onde a gente treinava é um time de rugby que tá lá agora. Porque não era nosso, né? Era alugado do Exército. Então, eu conheci ali, foi 2020, Candelógia, né, que eu tiro a foto com o Messi. Vocês pegam o City no dia seguinte. É 2021? Ali mesmo. 2021. Então, não é mais ali? Não. Faz 2 anos. 2 anos que saiu. Quando chegou o Luiz Henrique, inaugurou o novo CT. Muito maneiro. Muito top. Porque aquele ali, ele era tímido, assim, não era... Não. Os campos eram tapetes e tal. Agora tem tudo, assim, tipo, pra pro feminino, pra base e pra nós, né? Então é tudo o mesmo complexo. O nosso fica um pouco mais em cima, assim, um pouco mais separado, e embaixo vem a base com o feminino também, cada um com seus campos, cada um com a sua área de atividade, né? E a gente... estrutura assim top, né? Questão de spa, questão de recuperação, questão de quartos. Antigamente não tinha. Verdade. Não tinha quarto, só tinha um restaurante, fisioterapia e a área de escritórios e o vestiário. Academia muito pequena, não sei se chegou a entrar ali. Não entrei, fiquei na recepção. Academia muito pequena, né? E hoje a gente tem uma estrutura assim de primeiro mundo, né? Quando eles fizeram esse CT, eles foram visitar vários outros. Né, para ter uma ideia assim
dos melhores do mundo e queriam fazer realmente uma coisa assim que, não só para nós profissional, a ideia dele era realmente crescer o PSG como base, como feminino. Como clube em si. Porque aqui a região parisiense aqui tem muito jogador que ia para outro centro de base, de formação, porque o PSG não tinha um assim de elite. Né? Então, por exemplo, o Mbappé é daqui de Paris, mas acabou indo para o Mônaco, outros jogadores assim. E o que ele queria fazer era atrair realmente esses jogadores, para trazer eles já desde a base e vir com essa potência. Né? E então, custa mais barato, inclusive, né? Então, se comprar pronto depois. E é o que o PSG vem fazendo, né? Aí, como filosofia, vem utilizando bastante os moleques da base ultimamente. Sim. Né? Cada vez mais novos, os moleques lá que tem metade da minha idade, né? 16 anos. Daqui a pouco tenho idade para ser meu filho, os moleques. É isso. E vem crescendo muito, assim, como um clube, como uma filosofia, como uma ideia de potência, assim, francesa já né? E cada vez mais expandindo no mundo também. Tinha um papo na época, não sei se era mentira ou verdade, de aumentar ou de fazer um outro estádio. Ainda existe esse papo ou não? Ainda existe, tá numa guerra, assim, né? Numa luta porque o Parque dos Príncipes, ele é alugado. Ele não é uma propriedade do Paris Saint-Germain. Como se fosse o Maracanã. É uma propriedade do governo, da mairie aqui que eles chamam. Então eles queriam comprar para poder ampliar porque eles já fizeram muita reforma, muito tudo, e para uma coisa que não é deles. Né? Então eu acho que uma questão de custo-benefício, eles queriam acabar comprando. Isso só que também existe a tradição do Paris no Parque dos Príncipes, então é uma coisa muito difícil assim de se tirar. Mas aumentar é viável. Existe esse papo. Aumentar é viável, mas eu acho que para fazer alguma mudança eles querem ter o direito do estádio. Justo. E a prefeitura não quer abrir mão por ser um patrimônio também. E aí existe essa guerra até hoje, né? Então eles estão vendo alguns outros lugares próximos de Paris, onde vão conseguir expandir um pouco mais. Porque eles querem realmente fazer um estádio maior, com uma estrutura melhor. Cabe 50 no parque? 40 e pouco, acho. Não chega a ser 50. Então, assim, jogo de Champions tá explodindo e se tivesse mais espaço ia ter mais gente. Né? Com relação a sócio-torcedor, que eles chamam de abonnement, tipo, todos os jogos tá cheio, tá pedindo mais espaço e não estão conseguindo. E tá nessa luta, que é política também um pouco, né? Sim, normal. Da presidência com o governo de Paris. Eu te entrevistei na Copa América de 24, não, nos Estados Unidos foi? Foi em Orlando. Nos Estados Unidos. Por que do Paris, acho que o Luiz acabaram de chegar, né? Uma série de mudanças e tal. A cidade, os torcedores, vocês esperavam chegar no ápice assim, tão rápido? Pra ser sincero, não. Não, Eu acho que muito pouca gente assim. Né? O Luiz, ele chegou assim com uma filosofia assim muito clara, né, do que ele queria, com mudanças drásticas, né? E assim, o futebol naquela época, antigamente, se via um pouco ao contrário disso do que ele via, do que era a ideia dele. Né? Até os times que ganhavam, os times que tinham a hegemonia, né, na Champions, no futebol europeu, no futebol mundial, eram aqueles times que tinham as suas estrelas, né? Que tinha o Real Madrid, que vinha de 4 Champions seguidas com o Cristiano Ronaldo, com Benzema, com aquele nome todo, Barcelona com o Messi, né? Então foi nesse sentido que o PSG vinha, né? E aí chega o Luiz e tenta mudar um pouco essa filosofia, né? E acabou acontecendo, cara. Isso mostra que o futebol, assim, não existe uma regra, né? Dá pra ganhar de várias formas. Não existe uma regra, uma fórmula secreta assim que você vai falar, eu vou fazer isso e vou ganhar. Também acho. Né? Então, por isso que o futebol é mágico, por isso que o futebol traz tantas emoções assim. Né? Hoje a gente vê o Flamengo, que foi campeão da Libertadores, com nomes grandes, né? O contrário do PSG, por exemplo. Né? A gente vê outros times também sendo campeões com nomes grandes, com experiência, com jogadores de mais idade. Né? E o PSG conseguiu ser campeão de uma maneira diferente, né? Que pode ser que muitos outros clubes também estão fazendo. Né? Vem o Chelsea aí também mudando bastante. Uma molecada. Uma molecada jovem, né? Comprando
jogadores mais jovens, né? Alguns times mudaram também um pouco a filosofia, né? Mas o futebol é isso, o futebol não dá para saber, eu acho que parte muito da identidade que o treinador quer E tem o encontro seguir, também, ter o né? Porque, encontro de... por exemplo, uma galera do PSG campeã, Dembélé fez sua melhor temporada disparada, assim. A segunda perto é muito longe do que ele fez. Eu chamo, Kvaratskhelia, né? Eu chamo ele de sopa de letrinha. Já fazia, mas num mundo muito menor, jogou demais. A molecada que já tava no PSG, Doué, uma galera, tipo assim, Vitinha explodiu. Fizeram anos assim, impressionantes. Aí casou talvez com a mão do Luiz, que é um baita técnico tal, de levar vocês a título. Tu falou de Flamengo no Mundial, a Europa passou a ver a América do Sul de uma forma diferente pós esse Mundial, ou eles seguem com a visão do tipo assim, a gente não quer tanto, a gente não liga tanto, e os caras dão a vida. Como é que caiu aqui o Mundial pra vocês? Eu acho que foi realmente uma mudança de realidade, assim, na visão de todo mundo. A gente falava, cuidado, né, os times brasileiros, eles estão num nível realmente muito bom, de investimento forte, né, todos os times que vieram aqui são times grandes, que disputam grandes coisas, né, isso mostra assim, um pouco do futebol de hoje, né, que é um futebol muito nivelado. Eu acho que acabou essa diferença tão grande, tão exuberante assim de nível, e a gente vai ver mais uma vez agora no Intercontinental, né, e a gente talvez enfrentando um Flamengo numa final, né, então acho que vai ser cada vez mais nivelado o futebol de hoje em dia é assim, né, a gente vive isso na seleção brasileira, a gente vive isso aqui também na Liga 1, em outros campeonatos a gente vê, né, times talvez com menos investimento, batendo de frente com times grandes, né, talvez num campeonato de longo termo aí é um pouco diferente, né, porque acaba tendo lesões, acaba tendo desgaste maior, que tem mais investimentos, acaba conseguindo ter um resultado melhor, mas nesses tiros curtos assim de Copa, né, principalmente de Mundial, com certeza o futebol ele é muito nivelado, e o Mundial no meio do ano veio para isso, né? Eu acho que também os times brasileiros vieram muito preparados para isso, né? Isso mostra um pouco da dificuldade que é um pouco também do antigo Mundial para os brasileiros, que vinha de final de temporada. Que agora é o Intercontinental, né? Agora é o Intercontinental, talvez vão sofrer um pouco, porque final de temporada realmente é um momento um pouco mais desgastante. Isso os clubes europeus talvez acabaram reclamando um pouco disso. Isso mostra a nossa desvantagem durante todos esses anos, né, no antigo Mundial, que a gente ia enfrentar os times europeus em meio de temporada, aí os times brasileiros indo em final de temporada. Então acho que tudo influencia um pouco, e esse Mundial veio realmente para mudar um pouco essa imagem do futebol brasileiro. Daqui a alguns dias vocês vão ter o Intercontinental, o antigo Mundial, ou que siga como Mundial, pouco importa o nome. O clube já fala sobre? Já é um tema? Ou ainda é uma coisa, tipo assim, mais tarde a gente vê? Porque agora mudou a regra, pra quem não sabe, o europeu entrava na semifinal, não entra mais, é final direto. E o campeão da América, que é o Flamengo, joga quartas, semi e só depois final. Mas já se fala no clube? Em questão de organização já está se falando bastante, né, de datas, de quando se vai viajar. E dia 17, se eu não me engano, a final. Agora ali, em dezembro, né? A gente tem um jogo dia 11, se eu não me engano, e depois a gente já vai, logo em seguida já vai viajar, 13, 14. E por isso que é uma questão de tudo muito rápido, assim. Agora com a final da Libertadores falava bastante, né? Todo mundo perguntando quando que era o jogo, que horas que era, que a galera queria assistir. Pra ver, foi né? num horário bom até, porque a gente jogou contra o Mônaco, chegamos em casa, justamente estava no intervalo do jogo, consegui pegar o segundo tempo, né, assistir um pouco, então se perguntava bastante, né, e por curiosidade também, como eram dois times brasileiros, perguntavam como é que estavam os times e tal. Eles já conheciam um pouco do Mundial, mas perguntavam como é que eles estavam, se ainda continuavam bem daquele jeito, né, eu falei, não, realmente, é um dos dois times que estão melhores assim no Brasil hoje em dia, e quem vier vai ser um jogo difícil, né, e por curiosidade assim, perguntavam e tinha interesse, né, mas ainda a gente não tá treinando, se preparando para esse jogo, porque a gente tem Champions, tem outros jogos também de liga que tão importante, que a gente vai tá disputando ponto a ponto ali a cada jogo,
né? Então a gente vai focando um pouquinho aqui, e quando chegar lá com certeza vai ter uma preparação melhor. Como é que foi ser vice-campeão mundial, assim? Vocês encantaram o mundo na final da Champions, quebraram todos os bolões, lá em casa tava lotado uma galera, churrasco e tal. 1-0, 1-1, 2-1, pô, foi 5-0. Uma parada muito fora do tom, muito diferente. Como é que foi chegar no Mundial depois e não conseguir vencer o Mundial? Vocês eram favoritos, na minha opinião, disparado. E perder a final, assim, de um Chelsea que veio no Mundial, perdeu pro Flamengo, né? Veio. Vocês mais perderam pro Botafogo, mas 215 finalizações a gol, o Botafogo. É aquele dia que é pra perder, não adianta. Como é que foi você perder o Mundial? O clube sentiu isso? É sempre ruim, né? Chegar numa final e perder é sempre ruim, né? Mas como vinha assim, sendo campeão da Champions, tinha O alívio da Champions. Tinha uma sobra ali pra gente. Ninguém quer perder, né? Uma final, né? Mas com certeza a gente conseguiu alguns outros objetivos na temporada, que foi realmente, se a gente pegar uma temporada como um todo, incrível, óbvio. Semifinal do Mundial, campeão da Champions, campeão da Liga, né, da Copa também, né, de muitas outras coisas que a gente lutou na temporada, né, mas a gente realmente, assim, foi surpreendido, né, por um Chelsea que estrategicamente conseguiu anular nossos pontos fortes e explorou as nossas falhas, pequenas falhas que a gente tinha, né, foram muito decisivos nas chances que tiveram, marcaram gols logo no primeiro tempo. Vocês tiveram a oportunidade, claro, no 1-0, não tiveram? Tiveram. Eles fazem 1-0, você tem um... Que o Cucurella, em vez do... Acho que foi o Doué, chegou na cara do gol. Isso. O Cucurella mudou a direção e tirou. Isso. Tivemos chance, eu acho que assim, o Mundial serve como uma lição assim, para a Copa do Mundo, né, porque é muito calor. É realmente muito quente. Você tava lá. Até pra você? E assim. Até você sentiu? Todos nós. Né? Eu acho que. Os Estados Unidos é muito quente, e é seco, cara. Teve jogos ali do Atlético de Madrid, do Botafogo, que foram 11 horas da manhã. Assim, isso é loucura, não dá. Foi Miami? Foi Miami final? Não lembro. Não, foi em Los Angeles, Nova York. Cara, teve jogo em Miami. Orlando, assim, é surreal, é muito quente, é muito calor. E com o calor, o time que começava ganhando lá, acho que tinha uma grande vantagem. Tá. Né? A gente com o Real Madrid foi assim, a gente conseguiu começar ganhando 2-3-0 e logo a gente viu a diferença que é nítida, né? E você ter que buscar o resultado com o calor, com o campo também, e tudo. Aconteceu muito isso no Mundial. Acho que o time que começava ganhando tinha uma vantagem muito grande. O campo era ruim? Teve alguns campos que estavam bons, mas de você daqui é piada, é um tapete muito rápido e que o campo comparado aqui na Europa também realmente é muito melhor. Mas não foi o campo assim que atrapalhou o jogo, foi realmente, né, estrategicamente eles foram melhor que a gente, ganharam os duelos que precisavam e com o calor tomamos gols ali, a gente para correr atrás depois foi muito difícil. Falando sobre calor, vamos para nossa casa, né? A gente teve Copa América em 24, o Brasil não foi bem. Dorival, tal, mudança, depois Ancelotti agora, e a gente tá há 7 meses da Copa do Mundo num universo de muito calor, meio de temporada, final para vocês, né? Meio de temporada pro Brasil. Eu te perguntei isso na zona mista passada, se eu não me engano, mas agora de forma mais oficial aqui. Você passou por muita coisa na seleção brasileira. Quando nós já seleção brasileira? 10? 10 anos de seleção, mais ou menos. Minha primeira foi 2013, isso aí. 14 tu não vai? Tu vai em 14 não? Não, 14 eu fui uma antes da Copa, 14 eu não fui, e logo após a Copa eu voltei. Que maneiro, né? Maneirão, né? Porque eu vou com a última. Aí na Copa tu não vai. 18, 22 agora. Como é que você vê a nossa seleção? Como é que você vê o momento, assim, de estrutura, de CBF, da galera, da geração? Que você falasse um pouquinho disso, porque eu fiz 2 ciclos, né, trabalhando. O primeiro ciclo, eu tinha certeza de ganhar. O futebol é nojento por isso, né? Era tudo uma paz. A gente ia viajar para cobrir a seleção brasileira, era tudo certinho. Certinho que eu me refiro a gente vai ganhar o jogo. A gente vai ter a bola. A bola pode demorar a entrar, mas vai entrar umazinha. A gente vai ganhar de 1-0. A gente não vai sofrer. O time é A, B, C, D, F, G, H, I, J. É isso, aquilo, outro, tal. Beleza.
E quando o Brasil perde a Copa do Mundo... Da Bélgica, você fala? Não, de 22 agora. Porque eu começo a cobrir a seleção logo depois que o Tite entra. Então, eu tinha certeza de paz. 22 eu achei que fosse ganhar. 18 eu não cobria tão perto, eu não tinha as informações que eu tinha em 22. E, cara, eu nunca vi o que aconteceu. Depois de 22, virou um bololô de coisas. E estamos há 7 meses na Copa do Mundo. E aí? É delicado assim, né? Porque realmente esse ciclo a gente tá bem atrás dos outros que a gente tava. Mas o que a gente fala antes, o futebol não dá para saber, né? O futebol não tem aquela fórmula mágica de falar, vamos fazer tudo certo aqui. Em 22 foi assim, a gente fez tudo certinho. A gente veio com a experiência da de 18, né? A gente conseguiu melhorar muita coisa de estrutura, de viagem, de campo, de tudo assim, né? Do que a gente precisava ali dentro. Chegou muito bem naquela Copa de 2022, muito confiante. Infelizmente perdemos, né? Num detalhe de Copa do Mundo assim, né? E hoje o que me conforta assim foi o que aconteceu no PSG, né? Com a mudança toda de drástica, a gente veio num ano assim de que a gente estava quase fora da Champions, né? E conseguiu se classificar e conseguiu ser campeão depois. Nos últimos 6 meses o time encaixou, foi bem e conseguimos ser campeão, né? Outras seleções também que vinham num ciclo ruim, chegou perto de uma Copa do Mundo e tudo se encaixou assim, né? As estrelas se alinharam e conseguiram ser campeão de uma Copa do Mundo, né? E o que me motiva, né? E o que me conforta é saber que a gente Pode fazer isso, né? Com um treinador hoje que conhece muito de futebol, né? Ele entende, dá para saber que no dia a dia ele é muito inteligente nas escolhas que ele faz, nos testes que ele faz, para afirmar tudo aquilo que ele precisa realmente saber, porque ele está vivendo, né, querendo um mundo novo, daquilo que era diferente do que ele... Mas ele tem uma bagagem muito grande, né? E um time assim, que se você olhar peça por peça, realmente é um time que pode brigar por título e não deixa a desejar para nenhum outro time. Com o seu Ney? Eu quero com o Ney, né, cara? Parceiro Ele foi nosso principal jogador aí durante 15 anos de seleção, né? Então, uma Copa do Mundo, né, sabendo que ele ainda tá jogando, sabendo que ele ainda tá em atividade, né, e não ter ele, eu acho que realmente vai ser um desperdício para nós, né? Um jogador importante, de uma bagagem muito grande numa seleção, numa Copa do Mundo, né? E numa Copa do Mundo realmente aquilo que a gente vive é muito intenso, né? E com certeza eu acho que ter jogadores tiro muito curto, assim, né? Tiro muito curto. E ter jogadores assim que já viveram aquilo, que tem experiência naquilo, né? E que pode de alguma maneira, né, acrescentar, eu acho que vai ser muito muito bom e importante, né? Espero que ele esteja bem, né? Até lá, porque vai estar. Né, a gente fala bastante aí, a gente liga para ele tudo, até hoje, né, e ele realmente quer muito estar ali, né, sonha com aquilo, né, é um grande objetivo para ele também, né, então... Ele quer muito. Quer muito, né, e se ele estiver bem, acho que ele tem lugar, né, e depois deixar na cabeça do treinador para ele se virar, se tem que jogar, se não tem, se vai acrescentar em alguma coisa, né, eu acho que a nossa seleção está muito bem servida de todas as posições, e quanto mais jogadores tiverem nesse momento da Copa do Mundo, vai com certeza acrescentar para a seleção. Ele machucou no Uruguai, e esses 2 anos, é em 23 que ele machuca, né? No Uruguai, aquele do Uruguai. Tava lá também. Eu tava lá também, porra. Sem ele, o adversário, você que se conhece ele como ninguém, conhece a seleção como ninguém, conhece a estrutura como ninguém, conhece os rivais como ninguém. Sem ele, o adversário, você sente que muda? O adversário ganha mais confiança, percebe que é mais simples jogar contra? Você sente essa mudança? É que um jogador desse em campo, realmente, eu jogando contra jogadores assim, com nome que tem, com peso que tem, realmente a gente tem uma preocupação maior, né? E eu acho que os outros adversários também não deve ser diferente, né? A gente vê no futebol brasileiro, quando ele está em campo, ele é muito visado, ele é muito caçado, ele é muito, né, o time adversário tem uma atenção muito grande nele,
né? E essa tensão talvez acaba tirando um peso dos que estão ao torno dele, deixando, né, os outros mais leves. Então, ele chama uma responsabilidade muito grande, é um cara muito competitivo, que tem uma personalidade muito grande, né? Ele chama muito jogo, ele arma muito jogo, ele quer sempre, né, tá participando do jogo. E a então molecada é fica uma mais leve do lado função- dele, né? então, porque aquela função ali é uma função difícil também, que hoje em dia tem muito poucos, né, jogadores que tem essa técnica, essa posição ali De armar o jogo. de armar o jogo na seleção. Né? A gente tem muitos jogadores que fazem outras Sim. funções, né, mas aquela função ali a gente tá um pouco órfão ali, mas não sei, vamos ver. Existem possibilidades, 6 meses ainda, né, muita coisa pode acontecer. A gente já viu muita coisa acontecer no futebol, né, e que ele esteja bem agora, termine o ano bem, né, que ele comece o ano seguinte bem também. Né, a gente vai ter uma última convocação em março, depois uma outra convocação para a Copa, que ele esteja bem, que ele possa voltar para a seleção. Eu fiz uma pergunta ao Danilo, na última. Eu sempre fui contra essa caça às bruxas que fazem pós-derrota do Brasil. O que eu vi no Marrocos, molecada de 18 anos, molecada que vai se consolidando ao longo do tempo. E eu sempre falo que o campo, ele expulsa e ele segura. O André era um caso que estava nessa convocação do Marrocos, uma molecada que muitos não estão nem em alto rendimento agora, nesse afã de trocar. Né? O Brasil tem esse negócio de joga fora, 28, 30 não vale mais, volta, vai, volta. Você era um cara que estava sendo questionado, eu falei, pô, vocês estão ficando malucos, não é possível. E o que aconteceu? O último jogo do ano, de todos os titulares, tinha um só que não tinha participado do ciclo passado. Só o Estevão, que é o diferente, que é a joia. Os outros 10 ou foram à Copa, ou estavam no ciclo até dias antes. Magalhães sai no 48 do segundo tempo. Cunha, 48 do segundo tempo. Todo mundo estava ali, estava na Copa. Alexandro, na direita era o Militão, Casimiro, Bruno Guimarães, Cunha, Vinícius, Rodrigo, Estevão e... É isso aí. É isso. Resumindo, só o Estevão, de 3 anos e meio de loucura, quanta gente convocada, só ele ficou. Os que entraram também, todos tinham participação no ciclo. Acho que só o Luiz Henrique que não tinha. Você acha que a gente perdeu tempo nessa caça às bruxas, aos mais velhos, e automaticamente todos vocês voltaram para o mesmo lugar que tinham que estar porque rendem alto rendimento ainda. São os melhores ainda. Você acha que a gente perdeu tempo com isso? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Mas é uma coisa assim normal de... No Brasil, né? Aqui também a gente sofre isso no Paris, eu acho que outros clubes, assim, talvez em outras seleções um pouco menos, porque eu acompanho menos, né? Mas cada vez que perde é uma caça de culpados, né? E os culpados são aqueles os mais experientes, são os jogadores mais importantes, então sempre acaba caindo nessas peças. Aí que vem o caso de ter alguém importante, dirigentes, treinadores, para suportar A pressão, né, de fato, e manter a ideia, a filosofia que ele tem. Infelizmente, nesse momento, a gente não teve, né, ali talvez aquele pós-Copa, a gente não teve alguém que suportasse essa pressão, né, porque os jogadores, querendo ou não, eles vão continuar treinando, vão continuar, a pressão a gente... É difícil, né? A pressão é muito grande, mas a gente, querendo ou não, consegue suportar esse momento de dificuldades. A gente já enfrentou muitos ali na seleção, na nossa carreira, aqui nos clubes, né? Então acho que foi uma junção disso daí, né? A pressão ela vai existir quando acontece uma derrota, uma desclassificação, né, num campeonato importante assim, né? E a gente os jogadores eles precisam de alguém que suporte essa pressão e que mantenha a filosofia e sustente essa ideia. Eu acho que foi o que faltou nesse momento, assim, num momento um pouco conturbado da seleção. Mas que o campo fala, o campo, ele, como você mesmo disse, ele tira e devolve aquilo que é a verdade, né? Mostra aquilo que tem que ser feito, né? E muitos acabaram voltando para a seleção. Você acha que o fato de ser um Ancelotti, macaco velho, vencedor em vários cenários, inclusive no Paris, você acha que o fato de ser ele
ele é esse escudo que faltava para falar assim, vai A, vai B, vai C e ponto final. Por exemplo, a seleção na mão dele já perdeu, não tá encantando como as pessoas achavam. Eu sempre falei que não ia encantar porque nem é o estilo dele. Mas, por exemplo, vocês hoje sofrem a pressão menor por ser ele? Eu acho que ele tem uma ideia muito clara daquilo que ele quer e o que ele vai fazer numa Copa do Mundo. Né? Ele já vem mostrando assim um pouco pra gente nos jogos, fez alguns testes para ter também a ideia do que ele pode ser um plano B, ser alguma coisa que ele... Mas ele na cabeça dele, acho que ele mostra e tem uma ideia muito clara assim do que ele vai fazer. Eu acho que independente do que fosse acontecer nesses últimos testes, nesses últimos jogos, né? Então, assim, ele tem uma bagagem muito grande, pode vir pressão de tudo quanto é lado que para ele pouco importa e vai influenciar na opinião dele, no que ele vai fazer, né? E eu acho que é isso, eu acho que ele é um cara assim muito forte que tem experiência para isso, para aguentar essa pressão, né? E como eu disse, pode vir pressão assim, eu acho que o que tiver na cabeça dele, da comissão dele, da ideia dele, da filosofia que for, pode vir um barulho de fora que ele não vai mudar a ideia dele. Como é que tá o papo de vocês internamente? Dos mais velhos? Você, Ney, Marquinhos, Danilo, Alexandro, Casemiro. Vocês têm um grupo, tipo assim, dos cascudos, dos imortais, vamos botar assim. Vocês se falam sobre a Copa do Mundo? Já é um tema entre vocês? Assim, não um grupo de WhatsApp, Tá. nada, mas a gente, sempre quando a gente tá junto, a gente fala, a gente conversa, né, que é realmente, a gente por ter passado nesses tantos ciclos assim, a gente sabe o quanto que é importante esse momento aqui agora, principalmente esses últimos 6 meses. É isso que a gente vem tentando fomentar e fala bastante ali dentro da seleção brasileira, nos últimos jogos, que realmente agora assim, é um momento de pensar na gente, né, de ser egoísta, de se preparar realmente para esse momento que vai chegar na nossa vida, né? A gente tem calendário, tem jogos, tem bastante viagem, bastante coisa, né? Mas a gente tem que chegar num final de temporada bem, né, para que a gente possa chegar na Copa do Mundo, né, e com todas as forças, assim, com todas as possibilidades, as cartas na mesa, para que a gente possa buscar esse título, né, e esse realmente é o que a gente vem falando, né. Nas outras vezes a gente fez tudo direitinho e não conseguimos, né, então agora aconteceram algumas coisas, né, que não foram do esperado, chegamos até aqui não da melhor forma possível, mas que a gente deixe para trás, que a gente seja egoísta agora nesse momento, pense realmente na seleção, pense realmente na gente, para que a gente chegue bem, né, se recuperar, cada um pensar ao máximo individualmente no clube, na casa, em casa, recuperar, ter fisioterapeuta particular, preparador, para que a gente possa chegar o melhor possível e mais preparado possível, né, porque acho que para muitos ali vai ser talvez a última oportunidade, né? Sim. Não sei como é que a gente vai estar em uma outra Copa Sim. do Mundo. Eu vou chegar nessa Copa do Mundo com 32, Casemiro com 34, né? Então, assim, então talvez que para alguns seriam uma última oportunidade, para a gente, né? A gente é um grande objetivo, assim, realmente esse título da Copa do Mundo. Essa última data FIFA agora, foi mês passado, foi aqui, foi Lille, Londres. Você já conseguiu. E o Ancelotti, se não me engano, fazia 6 meses de seleção, um ano? 6 meses. 6 meses, né? Já tá mais confortável? O ambiente está melhor? Porque tava muito ruim, cara. Sexto colocado, não sei o quê. E sabe, o negócio se arrastando. Tá mais calmo o ambiente? Sim, acho que com a classificação já deu uma tranquilidade maior, né? Politicamente a CBF vem vivendo um momento melhor. Né, com o nosso presidente que é muito próximo da gente, vem fazendo mudanças também importantes no futebol brasileiro. E parece gente boa. Muita gente boa. Sempre lá presente, fazendo mudanças importantes até para nós mesmos, né, questão de funcionários, questão de bônus para a galera, de coisas muito internas assim, legal que ele vem fazendo bastante. Isso traz uma motivação, um ambiente melhor para todos nós lá dentro, né, não só para nós, mas para base, para feminino. Ele vem pensando num todo assim como uma visão muito, muito legal, né? E um treinador
cascudo, como, né, você mesmo disse, que entende esse momento que a CBF vive, né, que a seleção vive, né, conhece muitos jogadores que ali já estão e já trabalhou também, né, num passado, então isso ajuda muito ele a ter uma ideia clara do que ele quer fazer e onde ele vai chegar, né, e por mais que os resultados oscilem um pouco, né, eu acho que a gente vive ali dentro um momento de mais tranquilidade, sim. Quem você acha que vai ser o nosso rival na Copa? Como? Quem você acha que vai ser o nosso rival na Copa? As seleções que você acha que a gente vai ter que enfrentar para ser campeão do mundo. Quem você acha que tá nesse primeiro bolo? Os que vivem um momento melhor hoje, né? A Espanha, né? França, né? A Argentina também vive um momento muito bom, né? Mas a gente não pode só pensar nesses, né? A gente já teve Bélgica, experiência de outros momentos, né? A Copa do Mundo é isso, né? O Mundial de Clubes também mostrou. A cada ano a gente vê outros times aí crescendo e outras seleções crescendo, né? Então cada jogo a gente viu na Copa do Mundo assim, eu particularmente vi em 18, né? Em 22, cada jogo é jogo muito difícil, né, que são 90 minutos, que você precisa dos pontos, você precisa ganhar, né, e depois uma classificação vem, oitavas, quartas, e são jogos muito difíceis, né, cada time assim tendo ideias muito claras do que eles querem fazer, principalmente contra o Brasil, né, que é muito difícil. Futebol hoje em dia é muito difícil, é muito nivelado, né, então a gente tem que chegar pronto, né, para enfrentar qualquer escola, qualquer ideia, qualquer filosofia de jogo, aqueles que vão defender mais, aqueles que vão pressionar a gente alto, né? Esses testes que a gente vem fazendo até a Copa do Mundo, acho que serve um pouco para isso, para a gente tirar um pouco só aquela imagem do futebol sul-americano, das eliminatórias, só enfrentar, né, adversários sul-americanos, né? Isso traz um pouco essa outra ideia para a gente saber o que a gente vai enfrentar na Copa do Mundo. Tu acha que esses 3 anos de oscilação, os adversários olham a gente diferente, ou tu acha que o respeito é inabalável? Você joga com jogadores do mundo todo, cruza com jogadores do mundo todo, você tá na Europa há 12 anos, eles respeitam a gente vê isso na rua, vê na torcida e tal, mas tu acha que esses 3 anos de tropeço, de oscilação, você acha que mudou a visão deles pra gente, ou não? Tu acha que vocês seguem respeitando a gente da mesma forma? Eu acho que são duas coisas um pouco diferentes, assim. O respeito para as camisas da seleção brasileira sempre vai existir. Tá. Eu acho que todos os jogadores assim que a gente conversa e tudo, eles admiram muito assim a história da seleção brasileira, mas eles também veem que a gente vive um momento que condiz com a nossa história, com a nossa camisa, né? Esse momento de oscilação, de perdendo jogos que não deveria perder, né? E a gente também enfrentando pouco, né, outros adversários assim, os europeus, né, os africanos. É sempre um problema. É sempre um problema porque também é difícil de se nivelar, é difícil de colocar... de ter métrica, né, de saber. Então, aí a gente sempre está jogando com o sul-americano, sempre fazendo aqueles jogos ali, então mesmo que a gente ganhe, né, talvez eles não respeitem muito, né, então... A Copa do Mundo vai chegar para isso, né? E eu acho que o momento, assim, independente de qualquer momento que a gente viva, né? A camisa da seleção brasileira vai ser sempre respeitada, mas dentro de campo acho que não existe pouco isso, né? Talvez até é um plus para eles, né? Uma motivação quando eles jogam contra a seleção brasileira, com certeza eles querem entrar para fazer a história deles. A gente vê em todos os jogos que a gente vem jogando, agora com a Coreia, com o Japão, né, com o Senegal, com a Tunísia, a gente vê que a motivação deles de jogar contra a gente é muito grande, eles ficam muito honrados de tá jogando com a seleção brasileira, independente do momento que a gente viva, né? Então são duas coisas diferentes, assim, eles entendem que o momento não é tão dos melhores como antigamente, mas que o respeito com a camisa vai ter sempre. Eu perguntei pro Rodrigo isso no Japão e ele falou que atordou a cabeça dele. Ele pensa todo dia. E falou em off, assim, não era que tava filmando, não. Falou em on e falou em off, assim. E, cara, eu penso todo dia na Copa do Mundo, cara. É um assunto que bate na minha tecla. Eu frisei pra ele o pênalti perdido. Ele falou que é um assunto que não tem o que fazer, mas ele sente.
aconteceu contigo, mas ele era um menino, você já era um homem. O que passa pela tua cabeça, assim, a vontade de se vingar daquele momento, de acabar com aquilo, ainda passa pela tua cabeça? Você é um cara que remoe isso, ou você consegue diluir e ir levando mais perto? Acho que é claro que todos os nossos momentos, né, as cicatrizes que a gente tem na nossa carreira, eles são sempre marcantes, né? E basta a gente ter a sabedoria, a experiência para conseguir diluir isso daí e conseguir não levar essa pressão para o resto da nossa carreira. Né? Com certeza foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira, aquele ali. Né? Por mais que eu seja, naquele momento ali, um dos jogadores mais experientes da seleção, com uma bagagem muito grande na seleção, diferente do Rodrigo naquele momento. Né, para mim também foi um momento muito difícil, né? Isso, assim, foi uma experiência para mim, uma cicatriz que eu levei para minha carreira seguinte, né? Para continuar lutando e batalhando e ter essa motivação dentro de mim para buscar uma nova oportunidade. Isso que assim, eu não levo isso como um peso, né? Como uma coisa ruim que me tire, né, motivação e energia e que me coloque um pouco mais de pressão para um futuro ali na frente. Né? Então isso me motivou, isso me deu mais vontade de estar na seleção brasileira, mais vontade de estar seguindo, né, para um novo ciclo e ter uma nova oportunidade numa Copa do Mundo, né, para se Deus quiser a gente apagar aquele momento ruim ali, né, mas isso faz parte da nossa carreira e com certeza assim, uma Copa do Mundo é um momento muito importante, né, na vida de um jogador, na vida de um atleta, né, que sonha, que joga futebol, né? Então aquele momento ali já é um momento de muita pressão, de muita energia, assim, né, de muita motivação, né? Então se a gente acaba trazendo essas outras coisas que aconteceram antigamente, a gente acaba carregando ainda mais aquele momento ali, né? A gente tem que ter sabedoria e eu acho que o futebol, né, o alto nível, ele é muito da cabeça também. É muito importante. Eu acho que chegar numa Copa do Mundo, chegar num momento decisivo como esse, tranquilo, e ter a sabedoria de ter diluído todos aqueles momentos difíceis, né? Então é muito importante isso que eu venho trabalhando na minha cabeça para que eu consiga chegar nessa Copa do Mundo no meu 100%, bem, motivado, feliz, né, comigo mesmo. É isso que eu trabalhei. Amém. A Europa já respira a Copa? Os companheiros já falam sobre isso? Os técnicos, já existe esse ar de Copa do Mundo? Já. Eu acho que nervoso te dá isso, cara. Principalmente pelas eliminatórias agora acontecendo. Né, a dele está viva ainda, né? Então, as eliminatórias europeias. Né, então muita coisa está para acontecer, muita coisa esses últimos jogos definidos. Né, e vai fazendo jogos, os times que estão bem, né, a gente vai falando, vai conectando um ou outro, né, e isso acontece. Mas logo é que é tão dinâmico que acontece seleção, a gente volta pro clube, já tem Champions, já tem Liga, né? Então a gente acaba perdendo um pouco, mas sempre rola essa conversa, um zoando o outro, um conectando o outro, né? Para botar um pouquinho mais de pimenta aí, né? Marquinhos, primeiro de tudo, obrigado. Depois a gente faz eu queria que você mostrasse aqui, mas a gente faz em outro momento. Isso aqui é um pequeno museu dele aqui. Depois, daqui a pouco a gente faz um vídeo sobre isso. Mas queria me despedir de você. Te agradecer pela oportunidade de estar aqui na tua casa. Pô, dia de folga, me receber minha equipe aqui e tal. Isso é muito bacana. Sabe o quanto torço por ti, tu sabe disso, não é novidade nenhuma. Obrigado pelo carinho de sempre. Valeu. Deus te abençoe enormemente no Paris, aonde você for jogar. E principalmente na seleção brasileira. Se for o Copa do Mundo aqui, cara, juro, já vai me dando um nó na garganta. Uma dor de cabeça. Não, você fica rindo, porque é maneiro, você tá jogando. Você é atleta, pra torcer é pior, né? Não, e eu tenho essa posição, eu comento, né? Eu cubro, mas eu deixo claro que eu torço a favor. E muito. Se tiver que perder a linha, eu vou perder e problema nenhum. Pô, cara, uma agonia isso, cara, uma agonia. E essa Copa do Mundo arrumaram moda de ser mais tempo, né? Que eu vou ficar mais tempo, jogos, mais agonia, mais tempo de preparação e mais uma rodada. Cara, eu não vejo a hora de chegar. Só tem um problema na Copa do Mundo, que essa vai ser mais cara, então eu tô deixando pra pensar depois, vai dar mais dívida. Mas a Copa em si, ela mexe muito, assim. A primeira Copa foi em 2022, a minha, assim, a de 14 no Brasil, eu consegui aí um jogo só, que foi 0-0 França e Equador. Eu não tinha um pau pra dar no gato. Então, a Copa do Mundo em loco, assim, foi 22. E vou falar como torcedor, assim, como torcida. Cara, é um negócio que... É demais, né? Mexe muito, assim, mexe muito. Tu foi moleque, tu deve ter vivido isso. Moleque vendo
vendo os caras jogar, mas assim, pra mim, assim, mexe muito, já tá me revirando, sabe, o estômago já tá. É que o mundo para, né? Na Copa do Mundo ali a gente Para vê tudo, que para tudo. É tipo assim, é um evento muito grande, são todas as nações ali, então aquele momento ali na Copa do Mundo, quem tá lá e vive aquele momento ali, né, em louco, acho que é aquela mistura de países, de cultura, Tu gosta da ideia de mais times, como agora aconteceu? Tu gosta da ideia dela maior? Tu gosta dessa Vai ser ideia? uma experiência, vamos ver, né? Vamos ver, eu acho que aconteceu a mudança aí da Champions, a gente conseguiu ser campeão, né? Talvez com essa mudança aí Opa, se boa, Deus quiser. bom. Se Deus quiser, com essa mudança aí na Copa do Mundo, vamos ver se vai ter mais, né, oportunidades. Eu acho que, assim, culturalmente é muito bom. Eu ia falar isso, exatamente É muito isso. bom, cara. É muito bom. É encontro de povos, mais países. Mais países, países tiveram oportunidades. Países que a gente viu aí imagens maravilhosas. Né? Muito maneiro, muito de maneiro. países que nunca foram para uma Copa do Mundo chegar, se classificar, né? Então acho que culturalmente é muito bom e vamos ver se vai ser bom também pro futebol. Mano, obrigado pelo carinho, pelo respeito. Obrigado. Boa sorte na temporada. Na seleção a gente ainda se encontra em março, se encontra em junho. Entra. Não, presente até a hora que for. Tá louco? Que brincadeira é essa? Não. Tá aí, ó. Cacetada. Depois de anos. Eu tenho só na seleção, mas, cara, linda essa aqui. Linda. Essa é a nova, nossa terceira. Cara, coisa linda. Tem a estrelinha da Champions já aí no... Cara, muito maneiro. Depois tu assina pra mim. Depois eu assino. E a chuteirinha aqui, ó. Não é pra eu usar não, tá? Novinha, hein? Que isso, cara? O nome dos meus filhos. Você vai ser pai de novo, né? Mais um, tem que arrumar um espaço aí. A Nike vai cobrar alguma coisa pra botar aqui, ó. Cara, que maneiro, que loucura. Boa. Obrigado, não. Valeu. Porra, você é sacanagem, você é brincadeira. Paris, que foi uma cidade especial pra você também, né? Muito especial. Onde começou minha carreira toda, onde arrepio até a alma. Onde começou o mundo a se abrir, né? Primeira viagem, lá na casa do Ney, entrevistando o Ney. Legal. E assim, a vida foi abrindo. Obrigado pelo carinho, pelo respeito. Show. Valeu, mano. Tamo junto. Obrigado.